pessoal, beleza? Tô com o André aqui da Reef Point. André, tudo bem? Fala galera, beleza? Maravilha, mais um projeto, mais um aquário. Esse, confesso que eu tô bem ansioso, porque você já me passou mais ou menos o que vai ser o futuro desse aquário. E ó, são corais que todo mundo gosta, corais com cor, muito brilho também. Exato. Alguns de fácil manutenção, outros nem tanto assim, né? Eu também tô bem ansioso para esse projeto, tá? A gente, pra quem se lembra e acompanha a gente desmontou o aquário marinho sem grana que a gente tinha montado aqui de corais, tá? Exatamente. A gente fez até um vídeo se despedindo dele. Teve uns corais que foram super bem naquele aquário lá, que foram as gonióporas. Verdade, né? verdade. E ó, lembrando que o aquário é sem skimmer. O aquário sem Ele skimmer. continua sem skimmer. E a ideia é continuar sem skimmer nesse aquário, tá? Usando basicamente os mesmos equipamentos. A gente vai fazer uns upgrades de alguns equipamentos. Eu vou falar um pouquinho pra vocês qual que é a diferença em relação ao último projeto, tá? Mas o intuito é basicamente o mesmo, tá? É um aquário sem skimmer aí, um casalzinho de palhaço, os coraizinhos que a gente vai falar um pouquinho deles depois, né? Boa. E, assim, manutenção baixa, né? Um custo menor, um naninho aqui que cabe na casa de muitas pessoas hoje em dia, né? Apartamento, o Então, cara no escritório. Esse é o intuito aí pra vocês, mostrar que é possível, sim, manter um aquário aí com uma baixa manutenção, um custo menorzinho aí. E bonito, né? Bonito. Exatamente. A gente começa esse vídeo, então, a gente vai ter algumas etapas aí, mas falando da montagem, os equipamentos que você vai usar, como é que vai ser esse primeiro passo? Hoje, você já deixou quase tudo meio preparado. Tá tudo no jeito? Vamos colocar o substrato, vamos, cara, encher ele de água, dar o start inicial. Exatamente. Podemos começar pelo começo? Bora lá. Bora lá. André, aqui tá um pouco de tudo que você vai utilizar. Boa parte já tá aqui, né? Obviamente o aquário. Não falamos ainda qual que é a medida desse aquário. Esse aqui é um naninho, tá? 45, 45, 35 de altura. Boa. Ele tem um SUMP traseiro, tá? Então ele vai comer aqui mais ou menos uns 12 centímetros da profundidade. Então ele é um aquário que o display vai ter uns 45 por uns 32 mais ou menos, né? Olha, litragem baixa, 35 hein? de altura. Esse aquário aqui, na última montagem que a gente fez, tá? Quando encheu de água deu aproximadamente 55 litros. Olha, é bem Tá. pouquinho, meu. Então a gente vai medir hoje também, né? Quantos litros vai dar, porque toda vez que a gente muda o layout, muda a quantidade de rochas, esse volume pode alterar um pouquinho, tá? E é sempre importante a gente saber o quanto de água está entrando de fato para a gente poder ter uma dosagem mais precisa dos produtos. Boa. Equipamentos, os produtos que você vai estar utilizando. Vamos lá, vamos começar pelo substrato, cara. Esse substrato eu conheço, é da minha fazendinha, indico pra todo mundo, é um baita substrato, sucesso da Colombo, né? Sucesso, tá? Esse aqui é o Marine Sand da Colombo, é um substrato aí uma corzinha bem bacana, tá? Bem, uma cor mais natural, né? Sim. Em 3 granulometrias tá o XS, que ele é bem fininho, Sim. o S, que ele é mais ou menos um número 2 aí, e o M, que é um pouco mais grosso. É o maior, esse aqui é o maior de todos. Esse é o maior de todos. Para essa montagem aqui, tá? A gente vai usar o M. Legal. Vou explicar para vocês por que depois. Beleza. E para quem se lembra, na última montagem a gente usou o da Colombo também, mas a gente usou o XS, que era o mais fininho, e agora a gente vai usar o mais grosso. Beleza, esse cara vai ser bem legal. E ó, um saco desse vai ser o suficiente para esse aquário. Vai cobrir todo o fundo aqui. Então a gente já tem, vai precisar apenas um saquinho desse aqui de 5 quilos. Hikari dispensa apresentações, mas para quem não conhece. Luminária Hikari, tá? Isso aqui já tá com mais de ano aí que a gente tá vendendo. É uma luminária de extremamente custo-benefício, tá? A gente tem disponível hoje em 2 modelos, a SH25 e a SH35 de 25 e 35 watts. Essa daqui que tá instalada? Essa aqui a gente vai utilizar o modelo 35 dessa vez, 35, tá? Então tá. o upgrade que a gente fez para essa montagem, a gente utilizou a 25. Então a gente tem um pouquinho mais de potência do que a outra E montagem. agora a gente tá com a 35, que é um pouquinho mais de potência. Por quê? Porque como o foco desse aquário é gonióporas, tá? Eu queria uma luz um pouquinho mais potente. E uma coisa também é que como eu quero o fundo, tá? Pra quem não sabe, então, qual que é a ideia desse aquário, tá? Eu vou passar a foto pro Vini. Eu peguei a inspiração de um aquarinho que eu vi super legal. Certo. Que era um bonsaizinho aí de gonióporas, tá? Com um fundo de GSP. Boa. Lembra bastante um aquarinho plantado, né? Então achei bem bacana esse conceito aí, então eu quis fazer uma coisa parecida, tá? Então o intuito desse aquário é fazer todo o fundo de GSP, Certo. metálico. Nossa. E nesse bonsaizinho aqui que eu fiz,
gonióporas, dando preferência para as gonióporas aí vermelhas, laranjas, Então a gente vai ter um campo, um gramado embaixo, né? E aqui o bonsai, a árvore de bonsai, onde os galhos ali são as gonióporas, mais ou menos essa é Essa é a ideia, tá? Vamos ver se vai rolar. Né? Mano, vai ser Mas animal. A ideia é essa, então vamos ver se vai dar certo. Vai ser animal, cara, vai ser animal. Boa, então, vamos seguir. Eu peguei a Hikari 35 justamente por ter uma área de cobertura um pouquinho maior que a da Hikari 25, tá? Tá. A área de cobertura da Hikari 25 a gente encomendou um aquário de 40 e da 35 um aquário de 50. Se o aquário tem 45, tá no meio, então eu quis um pouquinho mais de cobertura. Legal. Uma coisa que a gente sempre fala que é essencial ter no aquário é controle de temperatura. Sim. Tá? Então, na outra montagem a gente utilizou o Cipro Duo. Boa. Tá? Que ele é um controlador, ele é uma ventoinha já com um controlador de temperatura tanto para ventoinha quanto para aquecedor. Legal. Na última montagem a gente utilizou um aquecedor bem simples, ligado no Duo aqui, tá? Apesar que com o frio que tá hoje, duvido que você vai ligar. Né? Mas assim, de qualquer jeito, para essa montagem eu vou continuar utilizando o Cipro Duo, porém, tá? Eu vou utilizar ele só na função ventoinha. Por quê? Porque a gente vai utilizar de aquecedor o Apollo da Yifang, tá? Boa, bem legal também. Que é legal, vamos até fazer o unboxing aqui do watts tem Apollo. esse cara aí? Esse aqui, se eu não me engano, é de 100 watts, tá? Tá. É um Apollo de 100 watts, ó. Boa, boa. Que vai dar suficiente para esse aquário. Que vai dar e sobrado, na verdade, para esse aquário, tá? Mas o que é legal do Apollo? Ele vem com um controle. Isso aqui é um controlador de temperatura já. Ele tem um sensor de temperatura nele. Certo. Que ele mesmo vai ter esse termostato de ligar e desligar. É bem mais preciso que aqueles termostatos que a gente tem que ficar rodando. Tá? Chique, hein, meu? Além disso, ele vem com essas ventosinhas aqui e ele tem essa proteção. Então ele deixa mais seguro aqui contra quebras, né? Algum tipo de acidente. Muito legal. Então, para controle de temperatura, para aquecer o aquecedor Apollo da Yifang. Esse vai trabalhar hoje. Vai trabalhar. E para fazer o resfriamento, o Cipro Duo. Perfeito. Tá? Controle de temperatura é essencial se você quer ter um aquário de corais, tá? Então, não tem como iluminação e controle de temperatura, para mim, assim, são as peças-chave, tá? Então, a Syncra de 2.150 litros hora, tá? O que é legal das bombas da City? É uma marca já italiana super conhecida aí no mercado. Verdade. E tem uma garantia excepcional aqui, então durabilidade. E silenciosa, né? Que promete silenciosa. Muito silêncio. Eu tenho uma também, cara, você não escuta um barulho, meu. Isso é muito bom. Meu. Exatamente. E legal. aqui eu já deixei ela ligada. Já tá aqui. Tá? Já tá instalada aqui, já deixei no jeitinho. Boa, aqui, boa. tá? E coube com tranquilidade nesse SAMP. Circulação. Vamos ter bomba de circulação? Vamos ter bomba de circulação, tá? Qual que é o upgrade que a gente tá fazendo aqui? É colocar uma bombinha de circulação. Numa outra montagem, a gente estava utilizando só uma bomba de recalque para fazer a circulação de todo o aquário. Certo. Era um lockline duplo, tá? Verdade. Só que eu reparei... você tirou, agora é só um. Agora tá só um lockline simples. E eu reparei que aqui nessas áreas aqui ficava mais morto, tá? Então que eram as gonióporas, elas ficavam mais paradonas, então assim, eu não curti muito. Então o upgrade para esse aquário é uma bomba de circulação aqui. Vamos utilizar a Reflow 2.0 da TMC, tá? 2 ml hora. Legal. O que é legal dessa bombinha? Ela é bem pequenininha, bem bonitinha, então para um nano aqui ela fica bem discreta. Porque você não pode colocar uma bomba muito forte aqui, né, meu? Então tem que ser realmente isso. E o intuito dela é justamente dar mais movimento aqui nas gonióporas, então ela vem com um controladorzinho, ela faz a função de onda também, de pulsar, bom, né? meu, muito legal. Então eu acho que vai ser uma adição bem bacana para dar esse movimento que eu tô querendo, tá? E além disso ele vem com diferentes biquinhos aqui. Para escolher fluxos diferentes. Dependendo desse bico aqui pode ser um fluxo mais fechado, aqui mais aberto, então eu vou testando aqui no dia a dia. Muito legal. Circulação é isso, né? É teste, né? Tentativa e erro. Vai tentando, vai acertando. Com, de repente, um coral novo, vai ter que mudar a circulação, não tem jeito, circulação é uma das poucas coisas assim que não tem uma regra absoluta no aquário marinho, porque até às vezes a gente pode acertar no começo, os corais crescem, bloqueia a circulação. O aquário sempre vai estar pedindo mais circulação com o tempo, conforme os corais vão se desenvolvendo. Perfeito. Então, a gente sempre vai ajustando, às vezes você começa com o recalque, coloca uma bombinha, então a gente vai fazendo esses ajustes aí. Muito legal, meu. Boa! Agora tô vendo que tem mídia também. Mídia, tá? Para a colonização de bactérias a gente vai usar o Exodus Bac da Continuo, tá? É uma mídia bem porosa aqui, uma excelente área de colonização aqui. Isso aqui é 250 ml, para esse aquarinho aqui vai dar e sobrar. Vai ser bem bacana. Muito bacana, cara. É isso aí, meu. A gente vai pegar agora esse layout, vamos colocar na bancada para ver detalhes dele, porque eu tenho certeza que esse cara vai inspirar muita gente. Meu, eu achei ele maravilhoso. André, foi aqui que nasceu esse layout e ele tá na régua. Olha só. Então aqui, primeira dica para quem vai montar o layout que eu sempre falo,
pega as medidas exatas do aquário, tá? Se tem bico de saída, trava inferior, trava francesa, bota, enfim. Desconta todos esses obstáculos aí pra gente não ter nenhuma surpresa na hora de colocar o layout dentro do aquário, tá? Muito bom. Aqui eu deixei mais ou menos 5 centímetros livres de cada lado pra gente poder ter conseguir limpar o vidro, fazer a manutenção. Aquários maiores eu recomendei uns 10 pelo menos, mas pra neninho 5 centímetros já tá bom. Muito legal. Outra coisa também, subir normalmente sempre 2/3 da altura do aquário, tá? Então o aquário tem 35, aqui eu subi mais ou menos até 22 centímetros aí, pra ficar uma coisa meio harmoniosa, senão às vezes a gente faz um layout que fica muito baixo, fica meio estranho. Muito legal, meu. Aqui, outro detalhe que eu sempre falo, tá? Não tem sombra. Isso é importante. Cada casinha dessa daqui, aqui é pra colocar uma pecinha e ninguém ficar em cima da outra. Todos os platôzinhos aqui, ó, nenhum faz sombra no outro. Às vezes a gente quer fazer uma coisa bonita, acaba sombreando um no outro. Então, o exercício que eu faço montando o layout é esse aqui, olha, monta, olha. Justamente para ter toda essa área aqui 100% aproveitável para os corais. Sensacional. A gente contou aqui que são 11 lugares, então no mínimo 11 peças de goniópora a gente vai ter aqui. Olha só que legal, meu. Bastante goniópora. Muito bom. Esse é um layout que pesa mais ou menos quanto? Esse layout deu 2,5 kg. 2,5 kg, cara. Para quem quiser montar o seu layout, hoje a gente tem muito conteúdo aqui no YouTube disponível fazendo a montagem. Você vai saber colar, fazer o acabamento e também tem os kits aqui que vai facilitar bastante. E agora mesmo você consegue adquirir, né? Exatamente. Esse aqui é o Marco Rocks Frag Mounts, tá? Boa. São saquinhos de rocha de 4 kg, tá? Tem na versão natural e na versão Coraline, que é na cor Coraline aqui. É uma tintura orgânica que eles desenvolveram totalmente safe, tá? Não perde porosidade. E você já começa o aquário aí com a corzinha de aquário ciclado aí com rochas coralinas. Legal. Olha quanto tipo de rocha diferente vem aqui. Então, olha só, aqui cara. Tem Reef Saver, aqui tem Aquascaper Choice, que é os platôzinhos. Tem essas rochas cortadas aqui dos dois lados. Tem Foundation, tem um pouquinho de tudo aqui, tá? Lembrando que cada rocha vai vir uma quantidade de rochas aí diferentes, tá? Mas sempre nesse padrão, nessa mistura aí de um pouquinho de tudo, tá? Pra você poder brincar aí, ó, 4 quilos aqui, layout de 2 kg. Vai sobrar, consegue usar a criatividade aí e fazer bem. Lembrando que as lojas também, o pessoal que acompanha a gente aqui sempre vê, né, lá no Instagram principalmente, a gente mostrando as lojas que já fazem os layouts e com ideias incríveis igual a essa. Tem as lojas que fizeram curso, estão certificadas também, estão mandando super bem nos layouts, tá? Tem algumas lojas que já estão despachando layout também, então quem tá em outras cidades aí, não tem uma loja, entre em contato com a gente tenta recomendar alguém. Sensacional, cara. E pra você ver como o layout é importantíssimo, meu, um aquário pequeno vai conseguir colocar muitos tipos de gonióporas aqui, ou corais aqui, o que quiser, com espaço, hein, meu, com folga. É isso aí. Na montagem, meu. Vamos montar aqui. A bomba já tá instalada, tá? Eu já coloquei a mangueirinha aqui e tudo. Esqueci de falar que a gente tá utilizando um sensor de nível, tá? Só pra gente fazer Reposição a de reposição água automática doce. de água doce. Boa. Pra não ter esse trabalho de repor na mão todo dia. Que isso, cara, é possível? É possível repor na mão? É totalmente possível. Sem problema nenhum. Só aqui. vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque vai ter dia que vai evaporar mais, vai ter dia que vai evaporar menos, e é uma coisa que a gente não pode ficar variando muito, porque vai variar parâmetros do aquário. Sim. Então, ó, aquecedor Apollo bem bacaninha, tá? Ele já vem com o controlador aqui. Bem bonito, meu. Ventosinha, tá? E uma dica que eu dou, tá? Aqui tá a sonda do resfriador. Certo. Eu poderia colocar o aquecedor aqui? Poderia, mas vai interferir, vai interferir. Então, para não ter interferência, eu sempre gosto de colocar o aquecedor depois da sonda dos resfriadores, tá? Bomba de circulação, tá? Tem regra, que a gente falou, não tem tanta regra. O que eu gosto de fazer normalmente é colocar a bomba de circulação oposta ao lockline, tá? A saída da água. Legal. Lembrando o pessoal que tá montando o aquário pela primeira vez e tá vendo esse vídeo, a gente só liga esses equipamentos quando tiver água, tá? Exatamente. Nada de ligar Nada antes. de rodar no seco. O dono seco... É bom avisar, meu. E isso vale pra todos, tá? Tanto pro termostato quanto as bombas. E é raro, mas acontece sempre. Então. Justamente bomba de recalque, que às vezes tem essa reposição automática, às vezes a reposição pode falhar, ou a pessoa esquecer de repor, a bomba de recalque rodar no seco aí trava a bomba, estufa e pedra. Exatamente, cara. Aí é caca. Aí é prejuízo, meu. Então aqui, ó. Não sei se vai ser esse lugar definitivo dela, tá? Mas por enquanto ela fica aí. Por enquanto fica aqui. Boa. Ah, porque se é um aquário de água salgada, tem que ter água salgada. Exatamente. Enquanto a gente vai colocando o substrato, terminando de colocar os equipamentos, a gente vai deixar o sol batendo, tá? Uma dica que eu dou pra vocês. Hoje em São Paulo tá muito frio. Muito tá? mesmo, cara. Essa água que eu coloquei no tambor tava 12 graus. Tá.
O sal, tá? A maioria dos sais aí, quando você for bater, se a água tá muito gelada, ele não vai dissolver legal. Então a dica que eu dou pra vocês é coloca um aquecedorzinho aí, acima de 20 graus o sal já tende a diluir bem, tá? Mas se você vai fazer TPAs, principalmente TPAs às vezes um pouco mais volumosas, e tá, esses dias aí que a temperatura ambiente está muito diferente da temperatura do aquário, você pode ter um choque de temperatura, tá? Às vezes vai fazer uma TPA grande. Imagina se eu colocasse uma água a 10, 12 graus aí dentro do aquário com água com 25. Você ia ter uma queda brusca de temperatura, tá? Com e certeza. Isso seus bichos vão sentir. Então uma dica que eu dou sempre é, vai fazer TPA, como a gente fala, o sal tem que estar com os parâmetros parecidos do aquário. Temperatura é um parâmetro também que tem que ser prestado atenção. Tá? Muito então, bacana. O aquecedorzinho aí às vezes ajuda bastante. Sensacional. Bom, sal. Vamos falar o que você está usando. Sal. Eu vou utilizar para ciclagem o Caledonia Coral Salt da Reflowers, tá? Que é o sal que eu já utilizo em todos os aquários aqui. Eu já tô utilizando esse balde já tem um tempinho. Né? Eu utilizo em todos os aquários para fazer TPA. Para ciclagem, se você for utilizar algum sal, a gente até tem um vídeo falando disso. Sim. Eu recomendo o Caledonia Sea Salt, na verdade, tá? Coral Salt, esse balde já tá aberto. E é mais barato. O Caledonia Sea Salt é um sal mais barato que o Coral Salt, tá? E além disso ele tem o KH 9,5, é um pouquinho maior o nível de KH, que é um parâmetro que tende a baixar durante a ciclagem biológica aí, porque vai ter esse consumo de carbonatos. Então, Caledonia Sea Salt vai ter um preço mais bacana e já tem o KH um pouquinho mais alto aí. E além disso, já tem toda a parte de elementos traços aí bem balanceada para você poder colocar seus corais, não precisa fazer aquela TPA gigante antes de colocar os bichos. Legal. Agora falando com o iniciante, tá assistindo esse vídeo aqui, vai montar o seu primeiro aquário marinho, meu. Eu não posso... Primeiro, você tá usando uma água de RO. Exatamente. Né? Então isso é bem importantíssimo. RODI, tá? Passa por um filtro de RO, tem toda a filtragem, passa pela membrana de RO e depois passa pela resina mista. Muito legal. Agora, eu não poderia bater esse sal dentro do aquário, meu? Poderia. Inclusive, ó, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Eu disse antes que é super importante a gente saber o volume e a quantidade de água que entra de fato no aquário. Às vezes a gente acha que o aquário tem X litros porque a gente pega o comprimento, largura e altura, vai multiplicar. Porém, primeiro, o nível do aquário nunca vai ficar na borda. Nunca. Tá? A gente tem o SUMP, que são compartimentos que vão ficar com níveis diferentes. Sim, o layout. Vai ter substrato, vai ter o layout, vai ter encanamento, né? Tudo isso vai descontando o volume aí do aquário. Então, normalmente você acha que esse aquário aqui tem 70 litros aí mais ou menos, ele vai dar menos, tá? Na última montagem desse aquário deu 55 litros. Certo. Aqui eu vou bater 60, tá? Tá. Você pode... várias maneiras aí. Você pode pegar aqui o que eu vou fazer hoje. Tem 60 litros, eu vou encher e vou ver quanto que vai sobrar. Ou eu posso ir medindo conforme eu tô colocando. Ou o que você falou é uma ideia muito legal, porque dependendo do sal, né? Ele tem uma quantidade que você tem que colocar para chegar numa determinada salinidade. Sim. Tá? Isso para aquários grandes funciona super bem. O sal da Reflowers aqui, 37 gramas para fazer 1 litro, por exemplo. Certo. A gente pode encher de água de RO, vai colocar o sal em um local. Provavelmente o que eu colocaria nesse aquário seria aqui, tá? Onde está caindo a água do recalque. Tá? Na manha. Não jogaria direto no substrato, porque o substrato ele é carbonato de cálcio. Sim. Se eu jogar o sal direto no substrato, às vezes a gente pode ter uma precipitação, porque Verdade. às vezes a gente pode criar uma zona de alta concentração no substrato. Então eu colocaria aqui bem de pouquinho, tá? E aí vai acompanhando E vai colocando. esse crescimento da salinidade. No final das contas, eu usei X de sal para chegar a 1025. Pego essa conta aí, divido, né? E vejo quantos litros deu o aquário. Perfeito. Então é uma outra maneira também. Maravilha, cara. Tá vendo? Do jeito que você fizer, fazendo com tranquilidade, vai dar certo. O importante é saber no final, a gente ter o mais preciso aí, quanto que tem no aquário de água de fato, pra gente poder ter uma dosagem mais precisa de todos os produtos. Boa. Chegou a hora de colocar o substrato. E o layout continua aqui dentro. O layout continua dentro, tá? Aqui eu utilizei rocha foundation, sempre utilizo rocha foundation na base do layout, que é uma rocha cortada. Olha aí, Então, meu. é uma rocha chapa direitinho no fundo. Cara, isso tá super equilibrado, né? Numa boa, meu. Se eu colocar o layout por cima do substrato, ele não vai chapar bonitinho no fundo, pode ficar meio bambo, então eu sempre gosto de colocar primeiro o layout e depois o substrato. Tá? Muito legal, cara. Eu já usei esse substrato, ele é bem fácil de lavar, mas tem que lavar, né, meu? Sempre lava o substrato, tá? Principalmente esses secos, tá? Que vem com pozinho, né? Vai turva bem a água e pra gente evitar que a água fique bem turva, é legal lavar sempre o substrato. Inclusive, às vezes esse pó pode acumular no fundo também, não é legal? Então, lava bem o substrato aí. Legal. É uma etapa, eu diria que obrigatória aí para quem tá montando aquário. Quem nunca sofreu aí, exatamente, lavando um pouquinho do substrato. Esse M aqui eu posso dar uma dica, ó, a gente utilizou uma redinha de peixe
Tá. embaixo da torneira aqui, e aí foi bem tranquilo pra E é lavar. isso que eu ia falar, quando eu falo lavar o substrato, é passar uma água, tá? Isso, dá água uma da enxaguada. torneira, nada além disso. Então Dá é uma bem enxaguada. simples mesmo. Não vai usar sabão, hein, pelo amor de É, Deus. dá uma enxaguada com água corrente. É isso aí. Aí, ó, colocando o substrato, bem bonito. Olha que substrato legal. Bonitão. Substrato da Colombo maravilhoso, meu. Muito, muito bacana. E um simples potinho, você tá também com tipo um cartão na mão, né? Cartãozinho aqui pra Certo. dar uma nivelada, tá? E vai só nivelando, meu. Tá aí, cara. Trabalho bem gostoso. E aqui? Montar aquário é sempre legal. É a parte mais gostosa. Né? É a melhor parte, meu. Muito bem. E aí só vai ajeitando. Só vai ajeitando aqui, tá? E, ó, cobriu toda a base dele, ficou bem bacana. Top. E cara, olha que só que maravilha, meu. Lembrando que a gente tá aqui registrando esse momento porque no futuro a gente vai ver o resultado desse aquário. Esse vídeo é só o começo. Então a ideia é completar todo esse fundo aqui de Green Star Polyps, né, o GSP, que é aquele verdinho que parece um tapetinho, e depois as gonióporas aqui em cima. Exatamente, tá? Então a ideia é ter alguns tapetes de GSP separados aqui, não deixar eles juntarem muito também pra não ficar uma coisa meio chata de controlar. Já vai dar um trabalhinho, porque é um coral que cresce bem, né? Para alguns aquaristas é considerado praga, hein? Vale lembrar. E eu de jeito nenhum quero que ele pegue no layout. Eu até coloquei um pouco mais de substrato aqui em cima pra não deixar ele pegar na rocha, porque pegou na rocha já é. Verdade, meu. Verdade. Então esse controle é uma coisa que vai me dar um pouco de trabalho, né? Eu já tô até pensando em como diminuir esse trabalho no dia a dia, porque de fato a gente quer manter essa estética aí de uma graminha verdinha bonitinha, mas sem tomar o aquário inteiro. Muito bacana. Vamos lá, equipamentos instalados, já tudo pronto, tudo certinho. Agora é só colocar água, meu. Só colocar água. Eu mudei a posição da bomba porque eu lembrei que na minha tela tem um buraquinho aqui já pro fio, então vou deixar aqui e vou acertando no dia a dia e ver como é que fica. Muito legal. Estamos nos aproximando dessa etapa final, que é colocar a água salgada que você já bateu dentro do aquário, meu. 1025, tá? Aqui eu sempre coloco um plastiquinho, tá? Essa é uma dica muito boa, E vou jogar a mangueira no plástico, pra quê? Pra não ficar revirando, turbilhonando, mesmo tendo lavado o substrato, tá? Com Se certeza. turbilhonar muito pode turvar um pouco mais, então a ideia aqui é que não turve tanto pra gente poder fazer uma filmagem legal depois. Muito bacana. Nesse momento também é interessante colocar um perlonzinho para segurar um pouco dessa partícula grossa. Bem lembrado, eu vou colocar o perlon, tá? E se a água turvar muito, a gente tem um produtinho bem bacana da R-Flowers, que é um floculante, que a gente vai falar depois. Muito legal. Então vamos agora encher esse aquário aqui de água salgada. Tá começando a história. É isso aí. Tá começando, bomba. cara. Bomba ligada e agora é só encher o aquário, cara. Muito legal. Enquanto você enche o aquário, vou tirar umas dúvidas aqui em relação às bactérias. Vai ser adicionado bactérias também, né? Exatamente. Então a gente mencionou da mídia biológica, tá? Que a gente vai utilizar o Exodus Bach. Coloquei numa bagzinha, Tá ali no passei, SAMP. dei uma enxaguadinha. Botei ela aqui debaixo do perlon, tá? Que daí a gente tem a filtragem mecânica antes depois, a mídia depois da filtragem mecânica, Tá. para não acumular sujeira, né? Boa. E bactérias? E bactéria a gente vai inocular aqui com o Bacto Starch da Colombo, que é um blend de bactérias nitrificantes aí. Pra gente dar o início no aquário, ele é um acelerador biológico, mas esse aquário aqui, como todos que eu tô mantendo hoje em dia na empresa, é sem pressa, a gente deixa Na manha. na manha aqui, né? Vamos deixar ciclar bonitinho. Vou utilizar os testes da Colombo para acompanhar amônio, nitrito e nitrato, tá? Ó, a água tá enchendo quase não turvou. Ui, cara, tá rápido, hein, meu? Então, logo mesmo a gente já liga a bomba aí e põe pra rodar. Sensacional. É isso aí, a história tá só começando. André, eu volto na próxima semana, a gente faz mais um vídeo, vamos medir aí os parâmetros, acho que vai ser bem legal, pode ser? Exatamente, bora lá. Maravilha, parabéns aí, cara. Valeu. Top.